Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais essa aula da nossa disciplina. E na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito interessante e muito prazeroso também de conhecer e de usar no dia a dia quando a gente está fazendo o desenvolvimento de um programa. Nós vamos tratar hoje de vetores e matrizes. São duas estruturas muito interessantes e que acaba facilitando muito o nosso trabalho no momento de fazer a armazenagem e também trabalhar com os dados que serão processados em determinadas rotinas, em determinados momentos do nosso programa. Nesse primeiro momento da apresentação, eu vou mostrar as características comuns entre vetores e matrizes. E na sequência, eu vou especificar um conteúdo mais restrito a vetores e logo em seguida um conteúdo mais restrito a matrizes. Bom, ambas essas duas estruturas, vetores e matrizes, são estruturas homogêneas. Armazenam somente um tipo de dados e são capazes de armazenar várias informações dentro dela, certo? Então, nesse primeiro momento, estruturas homogêneas armazenam somente um tipo de dados, ou seja, se eu criar um vetor para armazenar números, eu só vou conseguir armazenar números nesses vetores. Se eu criar um vetor para armazenar caracteres, eu posso armazenar números nesse vetor também? Posso, mas serão dados alfanuméricos. Então, não tem como, por exemplo, criarmos um vetor ou uma matriz aonde eu possa gravar números do tipo inteiro, float ou double, e também gravar texto neles ao mesmo tempo. Isso fazendo a separação de tipos. Como eu disse, um vetor ou uma matriz ele pode armazenar dados alfanuméricos, só que todos esses dados serão tratados como textos. Então, muito cuidado e vamos sempre relembrar isso. Apesar de nós gravarmos várias informações, vários dados dentro de um vetor, dentro de uma matriz, nós só vamos conseguir gravar um tipo de dados, ou seja, nós só vamos conseguir definir um vetor com somente um tipo de dados, certo? Num vetor ou numa matriz, cada informação é armazenada dentro dessa estrutura. E essa estrutura vai ter uma posição que vai ser identificada por um índice. Esse índice ele sempre vai ser único, certo? E o vetor, a matriz, ele também vai funcionar como um conjunto de variáveis do mesmo tipo, sempre lembrando isso, e também com o mesmo nome. Por quê? Porque essa variável vetor, essa variável matriz, ela vai guardar uma quantidade de informações. Então, todas essas informações vão estar vinculadas a ela. E é como se eu tivesse várias variáveis dentro de uma única variável. Por exemplo, eu vou trabalhar com o processamento, no caso que a gente vem tendo vários exemplos aí. Alunos e notas de alunos. Digamos que eu tenha nota 1, nota 2 e nota 3. Se eu for gravar essas informações dentro de variáveis, obviamente vou ter que ter uma variável para gravar a nota 1, uma variável para gravar a nota 2 e uma variável para gravar a nota 3. Então, eu vou ter um conjunto de 3 variáveis. Se eu resolver mudar essa estrutura e ao invés de eu criar essas variáveis, eu criar um vetor, eu vou ter uma única variável, por exemplo, notas, aonde dentro dessa variável eu vou armazenar as 3 notas. E, obviamente, como mencionado, cada informação dentro dessa estrutura vai estar numa posição e vai estar identificada por um índice. Mais um pouco na sequência nós vamos ver como que funciona esse índice, tanto para vetores quanto para matrizes, ok? Então, num vetor e na matriz, esse índice, essa informação índice que vai definir qual que é a posição de cada informação, ele sempre é iniciado em 0. Então, se eu tiver, por exemplo, um vetor para armazenar 5 informações,
cada posição dessa informação vai ser 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, dessa forma, a gente vai saber qual posição que cada informação está sendo gravada dentro desse vetor, dentro dessa matriz. E para automatizar o processo de inserção e leituras dos dados dentro de um vetor e dentro de uma matriz, a gente sempre vai trabalhar e, de preferência, utilizar comandos de repetição ou estruturas de repetição. Por quê? O processamento vai ser bem mais rápido de ser executado e vai facilitar muito também a escrita do código. Também veremos mais adiante exemplos de como utilizar esses comandos, né? Esses comandos de repetição, essas estruturas de repetição, para que vocês possam estar lendo e gravando informações dentro de um vetor, dentro de uma matriz. Então, aqui nós temos uma imagem que vai representar muito bem como funciona um vetor e como funciona uma matriz. Nós temos aqui, por exemplo, um vetor que ele tem uma linha e 3 colunas. Então, esse vetor representado na figura aqui, ele está guardando 3 informações. Olha, pessoal, a gente vai ver um pouquinho na sequência, ou seja, já no próximo slide, que a gente vai começar a ver as características específicas de vetor, que o vetor ele é unidirecional. Então, ele só tem uma direção. No caso aqui, eu tenho um vetor, né, exemplificado na figura, que ele tem uma linha e 3 colunas. Então, notem que a direção dele é do sentido linear, na linha. Né? Eu também posso ter um vetor que ele vai ter uma única coluna e várias linhas. Então, notem que o sentido, a direção desse vetor está na coluna. Ao contrário da matriz, que ela é bidimensional. Notem que na matriz nós temos 3 colunas, né, e 3 linhas. Então, nós temos aqui uma matriz de 3 por 3. 3 colunas, 3 linhas. Segue o mesmo princípio que a gente aprende lá, o conceito que a gente aprende lá na matemática a respeito de matrizes, certo? Linhas e colunas. Inclusive, a gente vai aplicar esse conceito que a gente aprendeu lá na matemática para definir em qual linha e em qual coluna cada informação vai ser gravada. Então, a imagem aqui exemplifica muito bem como que a gente vai estar tratando aí e como a gente deve visualizar um vetor e uma matriz, ok?